Enquanto a União Europeia proíbe toda e qualquer pesquisa que use animais para testar cosméticos, o Brasil estuda uma nova legislação. O projeto em debate na Comissão de Ciência e Tecnologia permite os testes, mas apenas para ingredientes novos. Questão de novos ingredientes, o que ninguém está falando aqui, mas é que são fatos, são números, a gente fez o levantamento no mercado, e na Europa, hoje, apenas 1% dos produtos cosméticos desenvolvidos são feitos com novos ingredientes. Todos os outros são feitos com ingredientes já conhecidos. Aqui no Brasil, esse número é um pouco maior, chega perto de 10%. Em função da vocação da indústria brasileira, pouco se faz de ingrediente novo. Se busca a recombinação e não se fazer testes em animais. Então, praticamente, não vai haver teste em animais. A questão de ordem aqui é a seguinte: queremos salvar 100% dos animais. Certamente esse é o nosso desejo. Na prática, o que é possível? A nossa experiência na campanha e no mundo inteiro, inclusive na Europa, onde hoje a proibição é total, no caso de produtos acabados e cosméticos, ingredientes cosméticos, é que isso veio de uma forma gradativa. Foi demorado, foi doloroso, foi horrível, mas a partir do momento que determinadas parcelas dessa proibição eram contempladas, animais eram poupados de sofrimento absurdo. Métodos alternativos ao uso de animais validados internacionalmente disponíveis são ainda em pequeno número e se prestam a determinados eventos específicos, não cobrindo, portanto, todas as exigências legais para aferir a segurança e eficácia de produtos sujeitos à vigilância sanitária. Nesse sentido, é imperioso o apoio político e aporte de recursos para a adequação de laboratórios públicos e privados, visando o atendimento às boas práticas laboratoriais para implantar e desenvolver métodos alternativos válidos e passíveis de reconhecimento internacional, para impulsionar no país técnicas que possam substituir os animais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é de opinião pela aprovação na íntegra do presente projeto de lei. A vedação total do uso de animais para qualquer categoria de produtos de higiene pessoal, cosmético e perfume terá como consequência perda inestimável para as empresas nacionais de um mercado promissor no desenvolvimento de novos produtos com base em novos ingredientes oriundos da nossa biodiversidade e das novas tecnologias, principalmente daquelas frutos da nanotecnologia. Atualmente temos um mercado, espante-se, senhores, de 30 bilhões de reais preço ao consumidor, sendo o terceiro mercado mundial, tendendo a ser o segundo. Está muito claro que a interferência do governo federal na mudança desse projeto, que originalmente pedia simplesmente o fim do uso de animais em produtos cosméticos, criou toda esta polêmica. Portanto, entendo que este momento é propício justamente para deixar claro quais são os atores que estão jogando neste jogo cruel de abuso animal. O que eu posso colocar como empresa de cosméticos especificamente, eu acredito que essa discussão é bastante válida, ela poderia estar acontecendo há algum tempo, acho que o momento é oportuno, a gente está num momento de riqueza nessa temática e nós, por exemplo, temos projetos aprovados junto à Rede Nacional de Métodos Alternativos. Então, além de testes que já foram descritos aqui, a gente tem uma série de metodologias para aplicar na substituição dos testes em animais, né? Na prática. Nós produzimos os nossos produtos para cá, para o Brasil, e nós também exportamos alguns produtos. Então, nós temos que ter também algumas adequações para o mercado europeu ou para mercados externos. Então, nós não realizamos os testes em animais. Então, nós temos os métodos in vitro que foram discutidos aqui e nós também temos uma outra categoria de testes que a gente se utiliza e que está bastante crescente no mundo todo, que são os métodos que a gente chama de in silico, né? Ou métodos computacionais. Então, a partir dessas metodologias, a gente pode avaliar similaridades de moléculas para contribuir para a previsão de possíveis efeitos num organismo biológico. A Anvisa recentemente chancelou o uso de 17 métodos alternativos, mas observem que 7 deles ainda exigem o uso de animais. Apenas 10 são de fato substitutivos, tá? Porque entra naquela questão quando a gente fala em método alternativo, a gente não está falando necessariamente em substituir os animais. A gente pode falar em refinar ou em reduzir o número de animais. E ainda assim isso é considerado pela ciência, ou pela prática de pesquisa, como sendo um método alternativo. A validação é um processo moroso, é um processo lento,
que dura de 7 a 10 anos para um comitê de validação chegar a uma decisão de validade de um método. Tá? E ainda mais alguns anos para que as agências reguladoras chancelem ou que possam referenciá-los como métodos válidos. A Anvisa não levou 10 anos para reconhecimento de métodos já validados na Europa. Nos seus manuais, isso está no site da Anvisa, já reconhece e já aceita os métodos alternativos, desde que validados internacionalmente. O que leva à busca das inovações e novas técnicas é a proibição de qualquer uso dos animais como modelo de testes através da lei. Ou seja, nós precisamos de uma lei que proíba definitivamente e imediatamente o uso dos animais em testes de produtos cosméticos. Precisamos, então, de uma proibição efetiva, sem brechas, num prazo razoável e um verdadeiro incentivo para que as empresas desenvolvam e usem métodos alternativos. Acabar com o sofrimento e a crueldade com os animais é exatamente o que nós temos que fazer e nós temos conhecimento e capacidade de fazer isso. Nós não devemos esquecer que os animais são seres sencientes, já reconhecidos pela União Europeia desde o Tratado de Amsterdã, em 1997. E que, recentemente, no Reino Unido, mais de 20 dos maiores neurocientistas do mundo, que desenvolveram muitas linhas de pesquisa, mostrando a capacidade de senciência e, mais do que isso, de consciência em diferentes graus dos animais, se reuniram e tornaram pública a Declaração de Cambridge, onde eles dizem que as estruturas do cérebro responsáveis pela produção e consciência são análogas em humanos e outros animais. Acho que isso faz com que nós tenhamos que pensar sobre a decisão que nós vamos ter em relação a aceitar ou não algumas coisas absolutamente desnecessárias nos dias de hoje. Seres sencientes são seres, para quem nunca ouviu falar nesse termo, são seres capazes de ter sensações de alegria, felicidade e tristeza. Os animais são capazes disso. Já existem trabalhos científicos mostrando isso em todos esses animais que são usados pela ciência para testar aquilo que nós usamos, independente do que, mas aqui nesse caso principalmente os cosméticos. Tudo que nós fazemos pelos animais é entendido por eles de alguma forma. E por isso, moral e eticamente, nós precisamos defendê-los. Veja no próximo bloco. Participantes criticam as modificações feitas pelos deputados no projeto. O texto do deputado Ricardo Isaac, na forma como foi alterado pelo governo federal, permite que um percentual, talvez desprezível para os nossos desejos, seja poupado.